aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a temperatura em Brasília subiu e muito. Bolsonaro já foi condenado e a CPI nem começou. A gente vai tratar desse assunto e de outras coisas, e agora as narrativas contra o governo vão vir mais intensas do que nunca. E o interessante é que foi nesse mesmo período, só que no ano passado, final de abril, que começaram, né, aquelas ações, a saída do Moro, as ações do STF, dentre outras coisas que vocês devem se lembrar. Ainda falando de narrativas, vamos comentar sobre um assunto que trouxemos no vídeo de ontem, aí, sobre mentiras que levantaram contra o presidente e que o Danilo Gentili se juntou com o Nando Moura e o MBL para entrar com a narrativa ridícula, já até protocolaram um novo pedido de impeachment, vocês vão entender o que é que está acontecendo. Outra narrativa, meio ambiente. Coisa pro Salles, não deu tempo de falar ontem, hoje a gente vai falar que inclusive teve mais coisas. A chapa do Salles está esquentando. E aí, será que Salles vai ficar no governo? Vai sair? A gente vai comentar sobre isso. Tem algumas coisas boas para falar no vídeo de hoje. Não é só apocalipse. Tem coisas ligadas aí até o STF que são interessantes. O pessoal até me falou uma frase que eu acho que é o que define a ação do STF. 0-0 fora de casa é uma vitória. Foi tipo isso que aconteceu. Mas também temos umas notícias interessantes aí no âmbito do Ministério na Secretaria de Cultura, e tem algumas coisas para comentarmos de eleições, do Lula, de Bolsonaro e relações exteriores, dentre tantas outras coisas, como sempre, mas eu quero começar já sobre a questão da CPI. Todo mundo sabe que vai ser pancada, vai ser aquele chororô, todo mundo aí, quer dizer, acho que nem todo mundo acompanhou, mas todo mundo deve pelo menos ter um pouquinho na memória, ou deve ter lido em algum lugar o que foi, né, aquela caça às bruxas chamada CPMI das fake news. E eles vão fazer algo pior, né? Com certeza. Eles vão dobrar a meta agora na CPI da saúde. E vejam só. Depois de tudo que o Renan Calheiros fez, de tudo que ele já fez no Brasil, a grande mídia colocou ele no colo, assim como colocou o Lula no colo ontem. Vocês vão ver, né? A que capa belíssima que a Veja fez do Lula. Mas o Estadão pegou o Renan, botou aqui, ó, senta aqui, Renan, que eu vou te fazer um carinho. E você vê, se o governo intervir na CPI, o tiro vai sair pela culatra, diz o Renan. O Constantino fala, né, se é para ajudar na narrativa contra Bolsonaro, então o Estadão leva a sério até o Renan Calheiros, tratado basicamente como o bastião da ética. E sabe qual vai ser a posição do Renan na CPI? A gente vai chegar lá. Alguns já devem saber, né? Você vê, o Renan Calheiros estava rodando a mídia nos últimos dias e ontem, meu Deus, estava em todos os canais. Todos os canais. Estadão, Globo, Folha, CNN. A CNN mesmo ele disse, ó, a CNN, Renan Calheiros disse que o relatório que apontou omissões de Pazuello é um roteiro muito bom para dar início à CPI. Então o relatório já apontou, o Pazuello é culpado, a gente vai começar por aqui. Por aqui. Tá bem claro qual é o interesse. A gente vai chegar lá. Aqui já começa a dar um vislumbre, né? Vera Magalhães informa, exclusivo no blog. Martelo batido, Renan na relatoria, Omar Aziz na presidência e Randolph na vice. Dor de cabeça para Bolsonaro com esse trio. A Sarita diz, né? Réu no STF por corrupção e lavagem de dinheiro e com 17 inquéritos nas costas, Renan Calheiros é comemorado pela imprensa como bastião ético e moral contra Bolsonaro. Faz completo sentido. E sim, o Renan é o relator. Renan Calheiros é o relator da CPI. Renan Calheiros é o cara que vai relatar uma investigação contra o governo. Deu entrevista para a CNN, deu entrevista exclusiva também para o Globo, e ele aprendeu como ninguém. Tomou aulas particulares com Sérgio Moro. Ele já condenou Bolsonaro. E nem teve investigação. Você vê. Bolsonaro errou e se omitiu na pandemia. Errou, ele já tem a certeza. Nem teve a investigação. Ele já condenou. Agora só vai ter um julgamento pra... sei lá pra quê. Porque tem que ter. Já condenou, já tá condenado. Pro relator, Bolsonaro errou, tá omisso, é culpado. O Renan Calheiros, tinha como esperar diferente? Você vê, qual a sua avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro? Minha opinião é que a gestão do Bolsonaro foi terrível. Ele complicou tudo, complicou porque errou, se omitiu e minimizou a doença.
prescreveu remédio sem comprovação científica, estimulou a aglomeração, não usou máscara, priorizou o tratamento preventivo. É um somatório. Estamos pagando esse preço em óbitos, mas isso é só uma avaliação pessoal. Só uma avaliação pessoal. Mal começou a CPI, já tá aí. Esse pessoal que fala tanto no decoro parlamentar, por que ele não chegou? Não, eu enquanto relator, eu acho que eu deveria ficar de boa, né? Porque é uma posição de destaque. Uma posição assim de destaque, tudo. Pelo decoro parlamentar, esperar investigações, esperar pautar. Óbvio que não. E depois ele vem de dar uma de João sem braço. Defendo uma CPI técnica, que arregimente boas cabeças da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. Defenderei uma investigação rigorosamente técnica, sem partidarismo e sem alvos pré-determinados. Realmente, assim, não vai ter os alvos pré-determinados, não vão estar lá. Por exemplo, Renan Filho. O filho do Renan Calheiros não vai estar lá. Eu tenho certeza que ele vai fazer de tudo pro filhinho dele passar bem longe da CPI. Mas bem longe. Bem longe. Faz um teste, levantar aí nas redes. Não, óbvio que você não vai fazer esse teste. Mas só espere, assim, faz um exercício mental. Pensa o seguinte, o que é que aconteceria se as pessoas começassem a veicular que a CPI deveria começar investigando o que o Renan Filho fez com o dinheiro que foi recebido do governo federal para abrir leitos, UTIs de emergência, hospitais de campanha. Eita, que o Renan Calheiros, Ave Maria, ia surtar. Vai vendo. E aí você vê. Vai chamar pessoas muito boas do Ministério Público. O Ministério Público é um prato cheio, né? É muito fácil achar gente que critica ferreamente tudo que o governo faz. Capaz de chamar o Deltan Dallagnol. Vem cá, Deltan, senta aqui comigo. Vamos cá, você, né? Aí você vê. Boas cabeças da Polícia Federal. O Renan Calheiros, 17 inquéritos, réu no STF. Ele quer falar sobre... Imagina o que seria uma boa cabeça da PF pro Renan Calheiros. Tribunal de Contas da União, eu já tenho o nome. Lucas Furtado. O Bruno Dantas não é bom o suficiente. Ele é bom, nota 8. Agora o Lucas Furtado é nota 10. É aquele que entra com um processo contra tudo que Bolsonaro faz. Inclusive já entrou um contra o Salles. Defenderei uma investigação técnica. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. No menos pior até o momento, o Omar, pelo menos o que se dizia, era o nome que o governo meio que assim apoiaria para a presidência, porque sabe que não conseguiria colocar alguém ligado ao governo, da base governista, então seria assim, um nome independente possível e mais próximo, assim, que desse para dialogar um pouco. Mas não, acaba aqui na entrevista. Olha só. Quebrar o sigilo telefônico dos investigados é uma possibilidade? Sim. Vamos quebrar o sigilo do presidente da República. Pessoal, vocês conseguem entender que eles podem ter absoluta certeza que não tem nada para ser investigado no telefone de Bolsonaro, mas ainda assim é sensacional, ainda que não tenha nada interessante para a mídia? Quantas e quantas conversas que podem ser utilizadas, né, na estratégia desse pessoal de reconquista do poder em 2022, eles podem ter acesso quebrando o telefone do presidente da República. Só um exemplo. Tô chutando. Vai falar que isso não é possível. Ah, não, mas a gente vai pegar suas conversas que teve com o Pazuello. Cara, às vezes você saber da informação é o suficiente. Não precisa nem colocar pra mídia. Não precisa nem ser algo absurdo. É só você saber. Ai, quer dizer então que Bolsonaro estava planejando isso? Ele ia fazer essa movimentação, queria acabar, não sei, complicando para a esquerda em determinado ponto, alguma portaria, alguma coisinha aqui que, pô, isso aqui ia dar ruim pra gente, hein? Agora, o celular do Adélio Bispo, o celular do Adélio não pode ter acesso. O do Adélio não. E aí pergunta, quais os primeiros passos da CPI? A ideia do grupo é, tão logo instala, e fazer plano de investigação. Esse plano terá a colaboração do senador Alessandro Vieira, que é um especialista na matéria, para além de quem seja o relator. E ó, até lembrar que antes de falar aqui, esqueci de falar na introdução, um dos assuntos mais importantes, eu quero fazer vocês já saberem agora. Se lembra da PL das fake news, a 2630? Se lembra da PL irmã da 2630, 3144 da Joyce, que ainda é pior? Ambas começaram a se movimentar. Começaram a se movimentar na Câmara. A gente ainda pode ver nos próximos dias
essas PLs serem aprovadas. A gente vai comentar no vídeo de hoje. Eu não quero esquecer disso. Não saia antes de a gente comentar sobre isso. E aí você vê Alessandro Vieira, cidadania, ligado a Tabata Amaral, o cara aí que pautou, né, que tá à frente da PL 2630. A partir desse planejamento, saberemos quantos subrelatores haverá, quais são os propósitos, o que investiga primeiro, por onde começar. O Renan não é besta. Ele já tá dividindo, né? Recebeu uma pizza família, tá dando pedaços para os seus amigos, né? Fazendo aqui uma moral com o Alessandro Vieira, vamos ver quantos subrelatores. O Renan, né? Sabe fazer política. Política, aquela política, né? Aquela. Pretende convocar Bolsonaro ou ministros para prestar depoimento? É cedo para dizer se defendo convocação do Bolsonaro de ministros. Quem define os limites é a própria investigação. A investigação se aprofunda e estabelece as necessidades. Não falou que não. Não falou que não, né? É o suficiente. Falar que sim, ele não ia nesse momento. Não falou que não. Falou, não negou. Ele vai fazer de tudo para poder chamar, né? Esse pessoal vai fazer de tudo. E aí a matéria fala outras coisas, mas eu quero mostrar o encerramento da matéria. O pessoal tá condenado. Na visão do Renan Calheiros, tá condenado. Condenado mesmo. Por ele capaz de sair no camburão. Como avalia a gestão do ex-ministro Pazuello? A pergunta de Pazuello, do Tite e do Mandetta. Vamos assim por ordem. Pazuello, administração desastrosa. Acumulou erros. Não se sabe em nome próprio ou de alguém. Talvez o Pazuello queira falar, né, que o erro não foi dele. Ele pode, a gente pode salvar a pele do Pazuello se o Pazuello falar que ele fez tudo o que fez por culpa que foi Bolsonaro que obrigou, né? Hein, Pazuello? E aí? Entra na cabeça de Bolsonaro? Vá, faça aí. Lembre que o Barroso já estendeu a mão pros militares, né? Falou, pô, a gente sabe aí, tá, os milicos e tal, ó, sabe? Se vocês aí se afastarem do governo ou ficar de boa, não vai pegar nada. O Renan fazendo o mesmo aceno. Abandona Bolsonaro que não vai pegar nada pra você. A gente só quer o Bolsonaro. A CPI vai investigar. O Brasil deixou de fazer pré-contratos quando imunizantes eram oferecidos, de comprar outros produtores, de comprar de outros produtores. Pazuello foi muito mal, com todo respeito. Eu estou há muito tempo em Brasília e nunca vivi com um ministro tão medíocre contra Pazuello. Espero estar enganado. A CPI é uma oportunidade para que eu me convença ou não disso. Rapaz, o cara é complicado. E aí o Tite? Tá, o Pazuello é horrível. E o Tite? Nota 7. Acho que é um técnico bem sucedido, mas logo viu que não dava para seguir os caminhos da ciência, que estava sendo torpedeada pela crença e pela ideologia de alguns dos governos. Pô, o Tite era um cara muito bom, teve que sair porque você sabe como é o governo, né? Sabe como é o governo. E o Mandetta? Como avaliar a gestão do Mandetta? Este sim era um bom ministro. O Mandetta, nota 10. Equilibrado, sensato, tinha excelente relação com o Congresso. Ele teria condições de ter evitado muitos óbitos. Se não tivesse saído, teria evitado. Meu Deus, que herói nacional! O Mandetta, o cara que falou fique em casa até você não respirar mais. Foi o que ele falou, então você não conseguir mais ter dificuldade de respirar. Realmente, né? Renan Calheiros relatou. O Brasil é uma piada, a mídia tá comemorando. A mídia tá celebrando como nunca. Primeiro, o Lula, né? O Lula elegível, 8-3, festança. Com certeza rolou uma aglomeração esse final de semana pra comemorar, né? Rolou, fala a verdade. Rolou uma comemoraçãozinha aí. Ninguém de ferro, né? Todo mundo tem uma aberturazinha, né? E a Elisa trouxe, inclusive, aqui uma postagem que a gente já trouxe. No passado você colocou quando ela da outra. Achei até um print interessante pra você bater aqui o print. Manda pros seus amigos no WhatsApp pra você ver, ó. Bolsonaro errou e se omitiu na pandemia, diz o Renan. Que foi a matéria do Globo. Mas, dia 7 de abril, poucos dias atrás, falei hoje ao DCM, site da extrema esquerda lulista, defendi a CPI e a candidatura do presidente Lula em 2022. Ai. Renanzinho. Vai vir pancada pra cima do governo, viu? Vai vir. Mas, olhando assim a CPI, alguns milagres, mais ou menos, estão sendo operados, né?
Gestão Dória anuncia fase de transição, reabre comércio e permite cultos em São Paulo. Mas parece que o setor de serviços ainda tem vários problemas para o setor. Acho que os restaurantes não podem comer ainda em loco, tem que meio que ser pedido, delivery. Pelo menos foi o que a Janaína Pascoal deu a entender numa postagem que ela fez. Ela falou, foi engraçado, ela falou o seguinte: Dória, eu não pentio o cabelo nem faço as unhas, mas eu acho que é importante, né, que as cabeleireiras, os garçons possam trabalhar, né, eles precisam sustentar suas famílias. E aí, enquanto vem toda essa caça às bruxas, que todo, assim, quem tem vontade de pesquisar, lê as coisas, sabe do que está acontecendo. Enquanto isso, você vê, né, Bolsonaro postou ontem um vídeo curtinho do Maurício Carles, que é o governador do Tocantins. Vou mostrar para vocês os 33 últimos segundos, que ele fala o seguinte, ó. Peraí. Ele mandou de dinheiro. É o presidente da República que mandou, não foi outro que mandou. Presidente da República, até hoje, todas as nossas UTIs, todo o tratamento que foi feito, foi custeado pelo governo federal. Foi feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Então é isso. As nossas famílias, ou alguma das famílias que dependeu de uma UTI, de um leito clínico, não veio de outro lugar. Veio da União. Veio de um homem que tem preocupação com o povo. A gente sabe, né, o que está acontecendo, mas o interesse não é a verdade. O interesse é o projeto político de cada um. E a gente também sabe disso. Ontem também o Ágio informa, né, que o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória número 1043, que garante 2,6 bilhões para custear UTIs nos estados e aquisição de medicamentos necessários para intubação. Eu acredito no Brasil. E a gente vai falar sobre intubação. Lembra da postagem que eu trouxe no vídeo de ontem? Que eu mostrava que o Maurício Meirelles, ele não leu a postagem, quer dizer, a matéria que ele postou. Ele postou a matéria da CNN, que fala que o governo estava solicitando das fabricantes medicamentos para intubação, e ele estava acusando o governo de confiscar. Esse daqui é o print que eu tinha trazido no vídeo ontem, ainda tinha 15.600 curtidas. No dia de, quer dizer, isso aqui no vídeo ontem de manhã, no final da noite de ontem já tinha mais de 20 mil curtidas, pois teve mais engajamento. E a gente vai ter que comentar um pouco sobre isso daí. O governo, depois de 21 horas, mais ou menos 21 horas depois da postagem, resolveu se defender. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Aí veio a SECOM. É mentira que o governo federal confiscou medicamentos de hospitais. A requisição feita aos fabricantes, não aos hospitais, não tem nada a ver com confisco e se refere à produção excedente daquela já prevista em seus contratos. A ação serviu para socorrer regiões em situação crítica. Na requisição administrativa, o governo compra esses medicamentos dos fabricantes em caráter emergencial, com o objetivo de garantir a sua distribuição de acordo com a necessidade de cada estado e município. A ação não prejudica a aquisição de medicamentos por parte de hospitais. Vale lembrar que a ação foi realizada em março, quando 13 estados se encontravam em situação crítica, sendo dessa forma fundamental para manter o abastecimento dessas regiões e o atendimento às pessoas. Importante frisar que a aquisição e distribuição desses medicamentos é, via de regra, de responsabilidade de estados e municípios. Porém, o governo federal não tem medido esforços para ajudar a todos no combate à pandemia. Portanto, a alegação de confisco não passa de fake news. Inclusive, eu comentei ontem, penso o seguinte: o governo comprou porque o governo está comprando. Nesse momento, teve um aumento no número de casos de internações e os governadores, de forma óbvia, eu acho que ninguém em sã consciência, por mais que tenha alguns meio doidinho, quer ver pessoas, né, falecendo. O que é que o governador poderia fazer? De tanto medo disso acontecer, não, vou comprar logo um monte para ter estoque. Só que como a demanda está muito alta e a produção às vezes não consegue atender, o governo faz a compra. Por quê? O governo, ele tem informação dos municípios. Todos os municípios, pelo menos, deveriam se reportar ao governador, ao governo do estado. Falar, ó, tô tendo isso daqui, temos tantos casos, temos tantas pessoas que estão sendo entubadas, tá lá. Tudo bonitinho. O governo tem informação do estado.
Só que São Paulo, por exemplo, não tem as informações do que está acontecendo em Mato Grosso. Em Mato Grosso, ele não sabe quantos números tem lá. Às vezes São Paulo fala, pô, nosso estoque tá baixo, mas não tá no fim. Tá baixo, mas não está no fim. Em Mato Grosso, o estoque nem baixo está, mas o governador está com receio de faltar. Ou seja, o governo, diferente dos estados, o governo tem acesso a tudo, porque é a federação. Os municípios reportam os estados, o estado se reporta ao ente federativo. O Brasil, o governo federal. O governo federal, de posse de todos os números, de todos os estados, não é difícil de entender, pega e manda, ó. Não, pô, Mato Grosso, ó, eu sei o seu estoque, a quantidade, a sua curva, o número de casos. Eu acho que você ainda tem um estoque, por mais que está se aumentando, você precisa receber menos do que, sei lá, o estado de Santa Catarina, que o estoque está baixíssimo e teve muito caso. Então a gente vai distribuir, porque a gente está vendo aqui qual é a oferta que nós temos, os estoques nas fabricantes e a necessidade de cada estado. Simples. Simples. Não tem confisco. Adiantou o governo explicar? Gente, a própria matéria explicava isso. A própria matéria da CNN que ele postou. Não vou mostrar a matéria aqui de novo que eu mostrei no vídeo ontem. Adiantou? Não adiantou. Olha o que ele vem. Não foi a informação que eu obtive junto aos médicos e diretores que eu conversei. Qual a solução? Ele faz uma postagem, coloca uma matéria da CNN, ele não fala que foi uma opinião de médicos e diretores. E porque os médicos falaram, o médico tá certo. Qual a solução? Ué, manda o médico e o diretor se informar direito. A solução é simples. Quer dizer, então, que o médico que falou a verdade, o diretor, e é isso aí. É uma esculhambação. Tá vendo o que tá acontecendo. Tem que dar um desconto, como eu falei ontem. Eu acho que ele não deve estar no melhor dos momentos, em seu juízo psicológico, mas não é motivo para fazer. Essa informação tem que ser desmentida por um motivo. Pessoas podem estar vendo o caso, pode estar com os pais, tios, pessoas na família doente, pode se desesperar, achando, meu Deus, está sendo confiscado, vai entrar em desespero, desespero só piora. Já pensou você falar para a pessoa doente, ó cara, meu Deus, o governo está confiscando, a pessoa já está doente, já está complicada, vai entrar em completo desespero, vai piorar a situação. Então tem que desmentir. Levar o caos não adianta nada, só para mídia. O cara pediu desculpa, não pediu, mas beleza, tá com o pai doente e tudo mais. Agora, o inconcebível é isso daqui. Vem lá, André Guedes, compartilhado pelo Gentili. Kit intubação faltando em São Paulo porque, segundo o que está sendo veiculado, ele nem sabe se é verdade, o governo confiscou. Pelo amor de Deus. É o Gentili, eu xingo o presidente. Aí vem um Kataguiri. Eu, Rubinho Nunes e Arthur Moledo entramos há pouco com ação popular contra o governo federal por confiscar do estado de São Paulo medicamentos do kit de intubação. É verdade? E eles estão falando que isso daqui, na verdade, é porque Bolsonaro não gosta do Dória, é uma vingança política. E o Gentili tá lá, ó. A atuação do Kataguiri na Câmara tem sido, até o momento, irrepreensível. O melhor deputado disparado. Amigo do Luciano Ayan, o Danilo Gentili, não poderia ser diferente. Me bloqueou. No primeiro momento que eu falei, pô, cara, você falou e não falou, você mentiu. Eu só fiz uma pergunta, por que você não falou do Luciano Ayan? Foi motivo para eu ser bloqueado no Twitter. É o Danilo Gentili. É o Danilo Gentili. Que inclusive ontem fez uma postagem. Eu me recuso a mostrar a postagem que ele fez. Me recuso. Ele colocou a frase de Bolsonaro que só sai, né? Só sai daqui sem vida, da cadeira de presidente. Aí ele fala, beleza. E ele coloca a foto de duas pessoas que tiveram as suas vidas tiradas. De uma forma nada bonita. Grotesca, para falar a verdade. Ele tá incitando o quê? Que vai tirar a vida do presidente? Quer brincar o quê? De Adélio Bispo? Ah, não, é só uma piada. É só uma piada. Que piada sem graça, viu, Danilo? Que piada sem graça, viu, cara? Que piada sem graça de verdade. Entendo, você quer criticar o presidente? Critica, irmão. Mas tenta se basear, pelo menos, em coisas assim, verídicas. E tenta ter um pouco de coração, sabe? Pensar no que você tá fazendo. No que você tá incentivando. Reflete um pouquinho, na boa. Aí o tenente Mozart, que é assessor expressão do presidente, diz, ó, o Danilo Gentili apagou o tweet, meu Deus, quanto ódio. Apagou para sair do flagrante, será? Ou apagou porque é um cagão?
E se o governo for atrás, estão me censurando. Estão me censurando algo que nunca nem o PT fez. Realmente eu pedindo, incentivando que a vida do presidente da República seja retirada à força. Esse é o Danilo Gentili. Esse é o Danilo Gentili. Mas a internet, né? O print é eterno. O print é eterno. Uma mente doentia. Eu até compreendo o cara pensar nisso, né, em algum momento de tanta raiva, um excesso de raiva. Agora, pensar, ir atrás de uma foto, fazer uma piadinha e postar, apertar no botão, meu amigo, como não tá a alma desse cara? E aí tá aí. O MBL a gente sabe quem é, né? São lá os menininhos pautados pelo Ayan. Arthur Duval protocola pedido de impeachment de Bolsonaro por, né, requisição de remédio de intubação. Faz nem aí, pessoal, se é verdade ou se é mentira. O Maurício Meirelles falou, ele foi lá e protocolou. Não tem nenhuma matéria falando disso. Lugar nenhum. Lugar nenhum. A matéria da CNN diz completamente outra coisa. Mas sou um verificadinho do Twitter. Eu acho que o Maurício Meirelles é um comediante. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Nunca assisti esse cara. Ser amigo dessa gente, possivelmente é sem graça. Na boa, sem graça. Tem gente que, inclusive, que é de esquerda, que é contra o governo Bolsonaro. Eu acho engraçado. Eu assisti um cara mesmo, não vou falar o nome pra não promover, mas o cara é engraçado. Não é o Rafinha Bastos, não é o Cauê Moura, não é o PC de jeito nenhum. É um menino até jovem, toca vários instrumentos, faz as músicas também, extremamente de governo, mas é um cara talentoso no ramo da comédia. Esse cara, galera aí, deve ser igual o tipo Gentili. Deve ser. Ainda deve criar, mas olha só a quantidade de seguidores que eu tenho e blá blá blá. É assim, o nível de ataques é absurdo, e se você tentar fazer qualquer coisa no âmbito jurídico, você vai perder, porque a justiça brasileira, né, vai falar que não, você está fazendo um ataque à liberdade de expressão e tudo mais, e eles lá vão se vitimizar, se jogar no chão e acusar o governo de perseguição. Se a SECOM talvez tivesse se manifestado de forma mais rápida, podia ter sido um pouco melhor, né? A SECOM, às vezes, dessa vez pelo menos, a SECOM se posicionou. Dessa vez, né? Por que será que dessa vez se pronunciou? E aí, temos aí a CPI e coisas que a mídia dificilmente trata e se questiona. A mídia só trouxe o assunto por quê? Porque foi o governo, quer dizer, o governo não, desculpa, foi a PGR que questionou, aí a mídia dá um certo assunto. Mas a mídia fica, né, fecha os olhos para o que está acontecendo. Aí você vê o Aras, o Augusto Aras, o nosso PGR, né, o petista, segundo Nando Moura, cobrou dos 27 governadores explicação para lentidão na imunização. Vem cá, por que tá tão devagar? Vocês estão vendo aí, né? O governo distribui muito, mas a aplicação tá pouca. O Bolsonaro aí tem uns perfis que eu acho interessante. O Bolsonaro, ele se define como Aras Minion. Ele gosta do Augusto Aras. Eu sei que as opiniões dele sempre vai ter aquele viés, porque ele gosta do cara. Mas eu sei assim, se eu quiser saber o que tá acontecendo na PGR, boa parte do tempo ele tá comentando. Ele comenta do Aras, ele fala da Lindora, aí eu fico lá dando uma olhada. Ele fez uma piada, né? Se o baiano tá reclamando que tá lento, é porque a coisa tá feia mesmo. Eu posso falar, né? Eu sou baiano, então estou no meu lugar de fala. E aí você vê a matéria do Estadão. Olha só. Como mostrou o Verifica, núcleo de checagens do Estadão, entre os fatores que contribuem para o descasamento dos números e as assim, distribuídos e aplicados, é porque algumas delas estão sendo reservadas para a segunda dose. Tudo bem, faz sentido. Faz sentido. Não faz sentido? Olha só. O governo distribuiu, mas se eu apliquei na pessoa hoje, eu sei que ela tem que tomar a segunda dose, sei lá, em 15 dias, 30 dias, ou o tempo que seja, eu vou separar uma parte porque eu sei que vai ter que ter a segunda dose. Errado não tá, e só foi uma pergunta. A PGF fez uma pergunta, nada mais justo, a gente quer saber o que está acontecendo. Tem motivo de dar escândalo. Só que olha que interessante. Olha que interessante. Estadão Verifica. Checadores de fatos, as pessoas que sabem da verdade. Eles falam categoricamente que, embora o Ministério da Saúde tenha recomendado a aplicação integral das doses, o Fórum de Governadores decidiu manter a orientação para que os gestores locais continuem estocando lotes para assegurar a segunda dose. O governo falou, esquece a segunda dose, aplica em todo mundo. O governo falou que não vai faltar. Os governadores falaram, a gente está meio receoso, vai guardar. Tudo bem, não vou discutir o mérito disso, mas perceba,
Estadão, pessoas que sabem da verdade falando disso. E a gente sabe assim, o Estadão é oposição ao governo. Agora, nada no Brasil se equipara à Rede Globo, sabe, o Grupo Globo. No jornal Globo, a mesma matéria. Olha a manchete. Aras corrobora discurso de Bolsonaro e quer fiscalizar governos estaduais sobre aplicação de imunizante. O Bolsonaro diz, cobrar governador, aparentemente, é coisa de bolsonarista. Olha como a narrativa já foi ampliada. O Estadão soltou só uma notícia, assim, o fato em si, ó. Aras cobra dos 27 governadores explicação para a lentidão. Foi o fato, tá ali, Aras fez isso daí. O Globo já coloca a opinião deles, né? Aras corrobora o discurso de Bolsonaro e blá blá blá. É bolsonarista. Agora, olha que interessante. Corroborando com o discurso do governo, o Aras enviou ofícios aos governadores perguntando por que a diferença. Apesar das falhas do governo federal na aquisição de imunizantes da Pfizer, blá, blá, eles fazem questão de fazer aquela militância básica, ignorar que juridicamente o governo não podia comprar porque a Pfizer queria isenção total de culpa, e isso só foi possível assinar esse tipo de contrato depois que uma lei foi aprovada que falava, não, então o governo pode assumir a culpa, vamos mudar aqui o entendimento para a gente poder comprar. A Globo faz questão de esquecer, mas tudo bem. Só que olha a explicação do Globo. Essa diferença, entretanto, deve-se em grande parte à própria orientação do Ministério da Saúde, que determinou aos governos estaduais que guardassem a segunda dose. Opa! O Globo está falando que foi o governo federal que mandou guardar a segunda dose. Globo, você falou uma mentira. O Estadão Verifica te desmentiu. O Estadão Verifica está mostrando claramente que o Ministério da Saúde recomendou a aplicação integral das doses. Grupo Globo, fake news, Grupo Globo, por favor se retratem urgentemente. Não sejam igual o Nando Moura, o Gentili, o Maurício Meirelles. Quer dizer, na verdade, né, você é a mãe educadora dessa gente. Você, o Grupo Globo, é quem ensinou a todo mundo, né, como é que se faz militância. Olha só, gente. Fake news da Rede Globo, do Grupo Globo. O Estadão Verifica está avisando. O Ministério da Saúde recomendou a aplicação integral. O Grupo Globo diz, vou grifar aqui de vermelho, olha só. Própria orientação do Ministério da Saúde que determinou aos governos que guardassem, vou fazer um círculo, guardassem para aplicação da segunda dose. Poxa, Globo. Vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Tem um tempo, deixa eu ver se tá funcionando. Carimba que é fake news. Carimba que é fake news. Pode carimbar aí com vontade. Ficou até fora de padrão, porque esse aqui não tá configurado direito. Tinha tempo quando leva esses carimbos. Mas tá aí, né? Valeu, valeu. Vamos voltar. E aí, pessoal? Olha só. Tá aqui, para que deu. Aí. E aí o Aras pediu, aqui tá a postagem, algumas pessoas colocaram aqui os ofícios da PGR, a Renata trouxe aqui o do Flávio Dino, falou, e aí, Flávio Dino? Responde aí o Aras, pô. O Renato, opa, peraí. O Renato que cobrou o pessoal em São Paulo, eu cobrei lá o Rui Costa na Bahia, diversas pessoas cobraram nas redes, falei, e aí, governadores? Dá a resposta aí, cara. É só uma pergunta, se realmente for pela segunda dose, que boa, respondeu, é só pra saber. Só pra saber, a gente só quer saber. Vai cair o braço perguntar? Qual o problema de fazer uma pergunta? Meu Deus, tudo é um caos. E já que a gente tá falando de imunização, a esquerda brasileira, que adora falar, né, que da democracia venezuelana, vejam só, né? O UOL, que é do Grupo Folha de São Paulo, olha só, o UOL trazendo informações da Bloomberg, mídia internacional, diferente do Nando Moura, né? Que liga a câmera pra falar o que ele quiser, que vem na tona, tudo bem, a opinião dele. Aqui a gente tem compromisso, você vê, tudo que eu falo, eu tento me basear em informações. Eu não fico trazendo site da direita. Não, aqui, ó, o UOL. Referência a Bloomberg, internacional. Falando que a Venezuela excluiu da imunização quem faz oposição a Maduro. Você é oposição ao governo? Não vai tomar.
Essa é a democracia venezuelana. Que democracia, hein? E é isso aqui que a mídia brasileira quer que volte. Quer que volte, porque foi nessa época que o dinheiro pra publicidade cantou melhor que Frank Sinatra. O pessoal diz que Frank Sinatra tem uma voz bonita, não tem? Fala a verdade. Você nunca ouviu, bota aí Frank Sinatra. Uma das minhas preferidas é My Way, meu caminho, né? Tem até uma versão do Gypsy Kings que eu acho melhor, que é A Mi Maneira. Eu não sei falar em espanhol, mas mais isso daí. Voltando aqui, você vê, né? Olha aqui, olha como é bonito. Olha que sorriso, sabe? Um homem que sofreu, encontrou a redenção. O homem mais honesto do Brasil, rapaz. Cara, como é que alguém está de volta ao jogo? Você vê, a Veja, quando faz uma capa com o Bolsonaro, é só pra denegrir. É só com cara feia, com ódio, com isso, com aquilo outro. O Lula. Meu Deus, o Lula. Nos governos petistas, nunca tivemos tantos gastos em propaganda. E a Veja tá aqui, ó, por favor, volta. Tá faltando dinheiro em publicidade. De volta ao jogo. É o Lula. Isso daí que o pessoal quer que volte, né? Pra colocar pra andar a democracia venezuelana no Brasil. E você vê, ó. Livre para 2022, Lula já tem até vice na chapa na mira. Quem é? Seria alguém tese do PSB. Que vocês viram que o emissário do Lula, Wellington Dias, já foi aí, né? Já recebeu ordem, falou, ó, vai lá e traz o PSB pra perto, tira o Ciro Gomes de jogada. A decisão do STF levar Lula, né? Deve dar fôlego aos movimentos do petista no campo eleitoral. O petista sonha atrair o PSB para sua chapa presidencial em 2022. Lula terá em breve uma conversa franca com Paulo Câmara. O governador de Pernambuco, do PSB, é uma opção para ser vice na disputa ao Planalto. Lula não é mole não, viu? E aí o Renato fez ontem umas postagens que, assim, já passou o julgamento do STF, mas vale muito a pena a reflexão. Ele fala o seguinte, ó. 7 anos de processo, prende, não prende, cria-se uma instabilidade internacional, 3 instâncias, e aí, um dia, o STF decide, ops, a competência não é de Curitiba, e anula um processo. 7 anos. Pense no que o ativismo judicial pode fazer com você, um simples cidadão. Ele ainda diz, né, que o Barroso, nosso ilustríssimo, iluminado, iluministro, deixa eu ver se ainda tô aqui com o carimbinho do Barroso, tem tempo, né? Era esse carimbo aqui, ó. Carimba, que é iluministro. Mas vamos voltar aqui, ó. O Barroso voltou para absolver o Lula. O Barroso passou 7 anos apoiando integralmente a Lava Jato, mantendo uma amizade próxima ao Deltan e sua equipe. Inclusive, em alguns momentos foi considerado herói do Brasil. Quando viu que ia perder, fez uma média com a esquerda e absolveu o Barba. Opinião do Renato, viu? Do Renato. Vale a pena, né, essa reflexão. Enquanto isso, no país, né, quem realmente... Vou inverter a ordem. Quem realmente quer fazer alguma coisa pro bem no Brasil, né, você vê, né, o presidente falou que conversou com o Guilherme Lasso, presidente eleito do Equador. Reafirmei minha admiração pelo povo equatoriano e meu compromisso com a avanço das relações entre nossos países. Também saudei sua vitória, que reforçará nossa luta em defesa da democracia e da liberdade na região. O Guilherme Lasso é o candidato da direita. Se Deus permitir, no dia 24 de maio, estaremos em Quito representando o nosso Brasil em sua posse como presidente constitucional da República do Equador. E aí o Guilherme responde, ó. Falei com o presidente Jair Bolsonaro para reafirmar nosso compromisso de estreitar as relações entre o Brasil e o Equador. Agradeço a aceitação do convite para a posse no dia 24 de maio. A cooperação é essencial para o desenvolvimento da América Latina. Isso daqui para a mídia é horrível. É tudo o que a mídia não quer. Um presidente que tenta se aproximar de líderes que defendem o seu povo e defendem a liberdade. E falando em liberdade, gente, momento tenso. Tenso demais. A PL 2630 voltou para a mesa de negociações. Você vê. O famoso PL 2630 voltou a circular pela Câmara e, junto dele, outros 2 PL que trabalham para cercear a liberdade de expressão. São eles o 3144 da Joyce, que é muito pior, e o 3063 da Tabata e Felipe Rigoni.
Atenção para a palavra prioridade, pois poderão sequestrar a pauta dos próximos dias. Olha lá o Lira assinando, né? Prioridade. Assinou aqui o dia 15 de abril. E você vê, ó. Esse daqui de cima é a 2630. Peraí. 2630... Não, esse aqui na verdade é o 3063. O 3063, que era a etapa do Rigoni, foi apensado, foi unido ao 2630, que é o PL das fake news. E o da Joyce, o 3144, já também assim, ó, tinha sido adicionado ao 3063. Ou seja, os três vão vir juntos. Eu vou relembrar depois, não hoje. Vai vir. Olha a pancada que tá vindo. E mais uma vez, a gente descobre isso daí por pessoas comuns. Eu soube disso por causa do Renato. Onde estão os deputados da direita bolsonarista nesse momento? Eu não sei. Mas mais uma vez, não vou chegar lá, você vê, ó. Os projetos em prioridade terão prazo de 10 sessões para deliberação em cada comissão. Prioridade, meu Deus. Haja coração. E aí, para ser justo, mais uma vez, o único deputado que abordou o assunto até o momento foi o Diego Garcia. Desde o ano passado, temos mostrado as verdades sobre o PL da censura da internet, o 2630. Hoje abrimos a página de tramitação da proposta e, duas novas atualizações. Foi enviado para 3 comissões com caráter de prioridade e teve seu irmão gêmeo 3063 apensado. Não só esse, Diego. O 3144 também. É o pior de todos. Estamos atentos e não vamos permitir que esse absurdo avance na Câmara. Sabemos o único objetivo do PL, limitar a liberdade de expressão e permitir perseguição ideológica. Onde estão os deputados bolsonaristas? O Diego, ele apoia o governo. Agora o Diego, ele já está na Câmara desde, 2014. Nossos deputados estavam lá, né? Divulgando o vídeo do Coppola respondendo Nando Moura. O pessoal adora dar um biscoitinho pro Coppola, né? Mas deixa o 2630 pra lá. A 2630 não é importante. A decepção cresce. Porque eu também, já estamos aqui, hoje é dia... Eu vou falar... hoje no Brasil, vamos falar no Brasil. É dia 17 de abril no Brasil. 17 de abril. E até agora, nenhum deputado bolsonarista se pronunciou sobre a PL 959 de 2021, que institui a criação do passaporte de imunização. Você só poder adentrar locais públicos se você tiver recebido, né, a carimbada. Nenhum deputado falou, porque o ministro Gilson está irredutível e ninguém quer perder a moral com o ministro Gilson. É inacreditável, sabe? É um sentimento de revolta. E já que a gente falou narrativas, hoje a gente não vai ter como fugir dele, vamos falar da questão do Ricardo Salles. Pessoal, temos a CPI, estamos chegando naquele período do ano, que não é da Amazônia, mas é o período do ano que temos aquelas conferências, congressos internacionais, debates sobre o clima, meio ambiente, blá blá blá, tititi. O Instituto Iguarapé já tá aqui, ó, de prontidão. Estou aqui, capitão! Hoje vamos lembrar como o clima contribui para a insegurança na América Latina. O clima contribui para a insegurança! Meu Deus! Transcendeu! Meu Deus, ela conseguiu chegar no Nirvana. Eu não sei nem o que é, mas sei que é uma parada assim que só os monges budistas que chegaram. Elona Zabol com essa daí. O clima contribui para a insegurança na América Latina. Contagem regressiva para o Earth Day. Conheça o que estamos fazendo no Igarapé para apoiar os esforços pelo clima. Sensacional, né? A mulher que tira a foto abraçada com Jorge Soros. Diretor-geral da PF decide trocar chefe no Amazonas que pediu investigação contra Salles. O cara que ele pediu, né? É da lá do Sérgio Moro. É do time. A gente acha o Sérgio Moro que é super honesto. É daquele jeito. Tipo Sérgio Moro. Vem a Tabata. A troca do chefe da PF no Amazonas traz um recado claro e perigoso. Quem denunciar irregularidades dentro do governo será punido. O Ricardo Salles, quem deveria ter sido trocado, mas os valores estão todos invertidos. Não é e nunca foi um governo de combate à corrupção. Narrativa é importante, é você ver, né? Senador quer que Salles seja convocado para falar sobre a denúncia do delegado da PF contra ele. Quem é o senador que fez isso? Randolfo Rodrigues. Randolfo, essas palmas são de verdade, cara.
Eu queria que nossos deputados bolsonaristas fossem igual a você, sabe? É de dar inveja. Nossos deputados estão compartilhando o vídeo do Caio Coppola contra Nando Moura. E você, Randolph, tá atrapalhando, cara. Você bota pra descer, cara. Que inveja de ter um cara como Randolph Rodrigues, sabe? Randolph Rodrigues mal tá no Twitter. Não tá lá. Mas tá criando uma confusão como ninguém. Tá na vice-presidência da CPI. Esse é o Randolph Rodrigues. Imagina se a direita tivesse um cara igual a Randolph Rodrigues, viu? Rapaz, se eu fosse comunista, eu ia ser Randolfinho. Sentou Rio, Randolfinho apareceu, sabe, com alguma representação contra você. Ah! Tei. Enquanto o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, inclusive tá preocupado aí, né, com as articulações para se lançar pro governo, ele economiza o seu dinheiro com apenas 7 assessores. 7 assessores. É um cara que respeita o seu dinheiro. É o príncipe, é o princeso. O Randolph, a equipe, a rede, a partir do Randolph tem 2 senadores, 2 e 1 deputado. Você acha que ele economiza com assessores pessoal? A rede tem uma equipe jurídica, isso é verdade. Tem uma equipe jurídica, tem matéria, já mostrei isso em vídeo. Eles sentam no computador e todos os dias de manhã eles abrem o Diário Oficial da União procurando o que eles podem protocolar contra o governo. Pode ser, assim, você pode falar que não faz isso. Eles fazem, sei lá, eles abrem pra ver se tá tudo certo, não tem nenhum problema, né? E se achar um problema pra salvar o Brasil. Tanto faz narrativa, mas tá lá pra fazer isso. O príncipe tem 7 assessores. Olha o Randolph. Vocês entendem, gente? Por que a gente perde? Por que a direita perde? É por causa disso. Nossos representantes, eu tô decepcionado. Randolfinho Rodrigues. Sempre ele. E a cobrança aí, príncipe, de assessores, foi do ano passado. Lá pra maio, eu fiz um vídeo sobre isso. Do jeito que tava, continuou. Teve alguns deputados, como por exemplo o Felipe Barros, depois de algumas críticas da base, falou, não, cara, realmente, vocês estão certos aí, vou atrás de mais gente. Viu alguma coisa ou outra. Tem que dar assim, os méritos também, né, pra quem merece. Só pra dar um exemplo dentro do próprio bolsonarismo. Tudo bem. Aí você vê, procurador do Ministério Público de Contas pede ao TCU afastamento cautelar de Salles. Quem é? O Lucas Rocha Furtado. Ele, mais uma vez. Sentou Rio, meu filho. Pancada. Sem nem tempo de respirar. Mais uma representação do Lucas Furtado. O cara não para. A Lisa mesmo diz, já são quase 180 representações desde janeiro de 2019 contra o Executivo. Meu amigo, é quase um a cada, sei lá, 2 dias e meio, 3 dias. O cara não para, o cara vive fazendo a apresentação. Você vai falar que é um funcionário público que não trabalha? Pode não trabalhar do jeito que você quer, mas trabalha. Sempre ele. Tá vindo aí, né? Vocês viram como foi com o Ernesto. Agora chegou a vez do Salles. Chegou a vez do Ricardo Salles. Ainda temos aqui, ó. Já assistiu aquele desenho Pink Cérebro? O que você quer? O que a gente vai fazer hoje? Dominar o mundo. Marcelo Ramos, ele devia se dedicar, né? A ser o presidente da Câmara. Ele queria. Sabe a verdade, Marcelo? Você queria estar sentado na cadeira do Lira. Porque não tá, fica meio chateado. Mas tá lá, ó. Ricardo Salles é um antiministro do meio ambiente. Na luta pela preservação da Amazônia, ele está ao lado dos criminosos, compromete a imagem do Brasil e a relação com países fundamentais para as nossas exportações, em especial do agronegócio. O agronegócio está vendendo como nunca, Marcelo. Pelo amor de Deus, a Tereza Cristina tá dando pulos de alegria. E ela tá o tempo todo em contato com o Salles. Cara, quando for criticar, critica alguma coisa com lógica. O pessoal, tipo assim, eu fico nervoso de ler, porque você vê, cara... Né, exemplo, quer ver uma discussão que eu entendo? Eu gosto do Flamengo, eu gosto do Vasco, eu gosto do Fluminense, tudo bem, é seu time, cara. Aí cada um vem lá, porque o meu tá o campeonato, que tem um jogador, sei lá, tanto faz. Mas quando você vê um negócio que não faz nenhum sentido, pelo amor de Deus. Aí vem o André Figueiredo, que é do PDT. Correto, deputado. E mais... Salles traz prejuízos enormes ao Brasil, pois prejudica a nossa imagem no exterior, depreciando o valor de todos os nossos produtos. E mais. O cara não consegue nem entender que, tipo assim,
Não é e mais, ele só tá concordando com o que o Marcelo Ramos falou. Se ele conseguisse entender o que ele lê, ele, em vez de falar e mais, ele falaria o seguinte, e reafirmando o que o senhor disse, ou então botava, e realmente concordo com o senhor, o Salles traz prejuízo. E mais, você não tá adicionando nada novo, cara. Mais é adicionar. É o PDT, né? O PDT da Tabata que tanto luta pela educação. A Tabata quer te alfabetizar para você ficar inteligente igual o André Figueiredo. E aí, o Salles deu entrevista pro Globo. Tem que conversar mesmo, né? Pra tentar ver aí, porque tem uma parte da população que acaba lendo isso daí. Tem que conversar com o povo como um todo. O Salles foi lá pro Globo pra falar, amigo, olha só, o Brasil é responsável por 3% das emissões globais. Os outros é que precisam aumentar suas ambições, não somos nós. Olha o tamanho da nossa economia. Olha o tamanho territorial do Brasil. Beleza? Então, vamos fazer aqui uma estatística, uma proporção. Respira um pouco, respira, beleza? Nas últimas 2 semanas, Salles tem feito uma série de encontros com autoridades de diferentes países para retocar a imagem do Brasil, tisnada pelo impacto do desmatamento da floresta amazônica no aquecimento global. A investida tem como estratégia vencer resistências internacionais em relação à política ambiental do governo federal e preparar o terreno para o discurso do presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias 22 e 23 na reunião virtual da cúpula de líderes sobre o clima. Tá chegando, essa semana. E aí pergunta, ô Salles, olha só, o senhor sempre reclama que não há apoio financeiro para o Brasil reduzir o desmatamento. Mas o que o governo faria com esse dinheiro? E aí o Salles diz, ó, de 2006 a 2017, o Brasil reduziu quase 8 bilhões de toneladas de emissões. Isso não é Ricardo Salles que está dizendo, nem Bolsonaro, tampouco ninguém. Está lá na ONU. O volume de redução das emissões, né, é o que serve para o mercado voluntário, que serve para doações. Quanto valem essas 7,8 bilhões de toneladas? Se você analisar, né, tivesse negociando na Califórnia, seriam 133 bilhões de dólares. Se estivéssemos negociando nesse mesmo volume na Inglaterra, 294 bilhões de dólares. Quanto o Brasil recebeu até hoje? 1 bilhão. E um pouquinho. Quando o pessoal fala, mas Bolsonaro tem de mostrar resultado primeiro, nós já temos o resultado. Resultados esses que não foram honrados a título de pagamento. Esse argumento de só querer pagar em termos de resultado futuro não se sustenta. E aí, há uma pressão internacional muito grande sobre o governo Bolsonaro para que o Brasil apresente metas mais ambiciosas na reunião de líderes sobre o clima na semana que vem. Como avançar mais? O Brasil é responsável por 3% das emissões. Os países ricos, cada um deles na sua região, representam 66%. Os países ricos, cada um deles na sua região, o Globo repetiu, né, a mesma frase. Estamos esperando até hoje o fluxo dos recursos, os 100 bilhões anuais que foram prometidos na assinatura do acordo. E até agora não recebeu. E com esse dinheiro, gente, vai reinvestir. A melhor forma de cuidar do meio ambiente é dando condições do povo viver bem. Uma população com dinheiro, como aqui na Austrália, tem tempo para fazer reciclagem, para fazer isso, para fazer aquilo outro. O pobre acorda... eu vou te falar para vocês, se você não sabe, a rotina de um pobre. Ele acorda, normalmente, às 5h50. Às vezes 6 horas. O pobre de cidade grande. Porque ele vai ter que comer rápido, para ele sair de casa em torno de 6h30, se ele der sorte, para ele trabalhar, tipo assim, a 1h15 do trabalho, é o normal, acredite se quiser, ele vai chegar assim, umas 7:45 para dar aquele tempo, às vezes, de comer alguma coisa e começa a trabalhar. Ele vai trabalhar até perto de 6. Muita gente ainda faz faculdade, sai do trabalho, vai direto para a faculdade, para terminar a faculdade em termos de 10h30 da noite, para pegar outra condução, chegar em casa, boca de meia-noite para repetir o ciclo. Você acha que um cara desse tem tempo de ficar separando lixo do que é reciclável e o que não é? Então, se a gente não tem dinheiro para isso, a gente tá falando a nível cidadão, imagina, vamos crescer daqui, vamos fazer, não vamos fazer o lixão, vamos fazer um aterro sanitário bonito, vamos fazer isso aqui, investir em reciclagem. Gente, acorda pra vida. Mas é só jogar a pedra, por quê? Porque o importante é derrubar o ministro. O importante é derrubar o ministro, porque não está alinhado a essa agenda ambiental que eles tanto defendem, que... Vou mostrar para vocês que agenda é essa. Mas só para falar, né? O discurso de Bolsonaro, o que vai falar, já foi vazado pro Globo, pro Lauro Jardim. Mais um vazamento.
possivelmente da mesma pessoa que vazou, né, a questão da Ludmilla por Lauro Jardim. Teria até um palpite. Eu vou ficar aqui porque não quero ficar dando palpite, né? Mais uma vez, o discurso vazado. Sabe qual é a agenda que eles querem? Que é essa daqui, ó. A mesma agenda dos vereadores do Rio de Janeiro. Agenda 2030. O Salles não é alinhado a isso. Você vê, né? De acordo com esse projeto, essa agenda 2030 seria, ó, erradicação da pobreza, eu apoio. Mas aqui embaixo eu coloquei, ó, redução das desigualdades. Não, esquece da desigualdade. Meu amigo, olha só. O ser humano é desigual. Se ninguém for pobre, tanto faz. Se ninguém é pobre, tanto faz. Tem gente que não quer trabalhar 16 horas por dia. Tem gente que ama trabalhar. Não é o workaholic, aquele cara viciado em trabalhar? Então, óbvio, possivelmente esse cara vai ter um pouco mais de recursos financeiros. É normal, é escolha de vida de cada um. Tem gente que... Gente, imagina se você pudesse trabalhar 4 horas por dia, 20 horas por semana, e você conseguir se sustentar. Você não vai ter uma vida de luxo, mas você paga as contas. 20 horas semanais. Tem gente que ia querer isso daí, pra ter mais tempo. É a opção de cada um. E as pessoas serem desiguais. Um ia ter uma Ferrari, outro ia ter um carro 1.0. E o problema é a pobreza. Mas depois ele já coloca. Essa é a pauta da esquerda. O que é que tem a ver nessa pauta de meio ambiente? Você vê, ó, vereadores cariocas aprovaram um desenvolvimento sustentável na promoção de políticas públicas. Igualdade de gênero. O que é que tem a ver isso até com o meio ambiente? Meu Deus! E depois vem ações contra a mudança global do clima. A gestão do programa municipal será feita pela Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que será composta com a participação de, olha só, sociedade civil, iniciativa privada e o Poder Legislativo, o Ministério Público, etc. Mas o povo vai fazer parte disso. E olha só que interessante, quero comentar no vídeo hoje. O Senado ia votar os PDLs, né, para suspender os decretos do presidente. O Senado não votou, adiou a votação. Falando isso do vídeo, né? É um 0-0 fora de casa. É uma vitória. Foi adiado. É melhor do que nada. O senador Eduardo Girão, ele é contrário. Por alguns motivos. É um absurdo, né? Ele é contrário, mas ele é dono de uma empresa de segurança. Ele é dono, proprietário. Só que os filhos dele tiveram um problema, sabe? Pô, teve um problema nas escolas, que ele sabe. Então ele tá, sabe, né? Aquele jeito. Aquele jeito. Mas ele tá a favor disso aí. Tá a favor que isso aí seja derrubado. Agora, olha só. Eu tinha trazido esse post aqui há 2 dias atrás, do Marcos Polon. É um cara, é um ativista. Tem inclusive um instituto, não sei se posso falar uma ONG, seria o ProArmas Brasil. Ele tá lá, ó. É o AMPA, na verdade, acho o nome correto. Passei o dia no Senado conversando com diversos senadores e, pasmem, eles foram enganados sobre os decretos. Ele fez uma live bem interessante. Ele explica o seguinte, ó, meu amigo, olha só, te explicar se você não sabe também. O senador, ele não passa o dia nas redes sociais, você não vê o Randolph nas redes sociais. Os assessores estão fazendo 1001 coisas. E os assessores jurídicos, que é quem lida com essa situação na maior parte do tempo, são pessoas que vieram das faculdades. Às vezes formados em direito. Vocês sabem como são as faculdades de direito no país, que tem uma tendência já de extrema esquerda. Aí o senador recebe a informação. Com certeza com viés, né? Ouvindo de quem? Sou da Paz, Instituto Igarapé e tudo mais. Só que essa PDL foi adiada, um dos motivos foi o Polon. O Marcos Polon, um cara igual a você. Não foi nossos senadores, não foi nossos deputados, foi o Polon. Conseguiu. Ele foi para Brasília. Por quê? Porque esse pessoal que defende a arma... Não, desculpa. O pessoal que defende o direito do cidadão de poder se defender, comprar o que não quer, se organizou, fizeram um institutozinho. Tem anos aí que estão nessa... Todo mundo já ouviu falar do BD Barbosa. Quantos anos o BD Barbosa não tá na estrada? Aí, chegaram lá. Conseguiram ser ouvidos pelos senadores. Com um jeitinho, papapá, vamos adiar. E ontem, o Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento. O STF ia julgar pra saber a questão lá foi da Carmen Lúcia, não foi que tinha derrubado, acho que foi. E aí, não, acho que foi a Rosa Weber. 2 já tinham votado pra manter a derrubada. A Rosa Weber e o Fachin. E o Alexandre de Moraes pediu suspensão. Pediu vistas, na verdade. Sabe por que ele pediu vistas? Porque o Polon conseguiu conversar com o Alexandre de Moraes. E fala, calma, se acalma. E eu já soube que o Polon, segunda-feira, vai ter uma audiência com o Alexandre de Moraes. E ele tava falando tudo o que ele fez e outras coisas. Eu convidei o Polon pra gente bater um papo, também daqui umas 2 semanas.
A gente fala de articulação política. Articulação política. Às vezes tem coisas que acontecem e as pessoas às vezes não podem nem contar. Porque assim, você às vezes vence sozinho. Você sabe que foi você que participou daquilo, foi uma vitória, mas você não pode nem contar. Mas não é pra contar, porque você tá lutando por uma causa. A direita tem que ter uma causa. E esse pessoal, eles têm uma causa, eles têm um foco. E por isso que eles conseguiram. Já que nossos deputados às vezes estão muito ocupados, pensando em 2022, para ser governador, né, príncipe? 7 assessores, não pode falar, ninguém fala da PL 2630, ninguém fala da 959. Vamos ver, né? Eu vou trazer o Polon para ver se, assim, dá algum caminho para quem for da sociedade civil. As pessoas, a gente passou aqui de 1 hora já. Fiquei nervoso. Fazer, conversar, bater papo, falar, Polon, conta a tua história. Conta a história do AMPA, como é que tá? Como a sociedade civil também pode participar do debate. Fazer o que a Luna Zabó faz. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Vamos partir com tudo. É jeito de falar, né? Porque não é assim tão simples, não é tão simples. Mas vou chamar ele, acho que vai ser um bate-papo interessante. Para falar por que precisamos ter o direito, o acesso, a defesa, pessoal. Isso aí não falta vídeo. Quero um vídeo diferente. Um vídeo assim que a gente possa tirar um proveito. Então tô organizando isso daí pra gente bater esse bate-papo. Tinha mais coisa para falarmos sobre cultura, mas passamos de 1 hora, a gente comenta amanhã. Até porque, né, não vai ser amanhã que o André Porciúncula vai ser preso. Ainda que a esquerda tentou mais uma vez prender o cara. A gente comenta amanhã. E por hoje eu fico aqui. Dá aquela curtida e compartilhada. Não vai cair tua mão. Não vai. Eu só peço no final do vídeo. Pelo amor de Deus. Vai cair o braço. Me ajuda. E a gente se vê, né? Inscreve nas minhas redes e é isso. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, meus amigos.